Quem tiver virtualmente, já prepara um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, porque aí daqui a pouco nós vamos consagrar e vamos participar juntos. Todos os demais agora, feche os seus olhos, coloque as mãos no coração e faça da letra dessa canção a sua oração. Como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio, que deseja o fim da opressão, que deseja ver o fim da opressão. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode mudar esta situação. como um preso inocente amordaçado, Como um preso inocente amordaçado, sem direito de alegar suas razões. como um povo indefeso e saqueado, Como um povo indefeso e saqueado, é marcado pela dor da humilhação. assim venho a ti, Senhor, cante Assim orando, venho meditando, a ti, Senhor, levantar o meu clamor. levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. à minha aflição. Levante as mãos, o rosto e chame por Ele. Vem me ajudar, meu Deus. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. E que em minhas fraquezas Que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça. a sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam. Palavras não consolam. É preciso solução. É preciso solução. O justo em ti espera. O justo em ti espera. Estenda a mão. Estenda Vem me ajudar, meu Deus. Peça a Ele. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites Começa a tua salvação. começa a tua salvação. E que em minhas fraquezas Que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. vem a tua perfeição. Oh, meu Deus, vem saciar, meu Pai, Saciar, meu Pai, a sede de justiça. a sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera. O justo em ti espera. Estenda a mão. Estenda a mão. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos rendidos a Ti de corpo, alma e espírito, porque reconhecemos a nossa insignificância, o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, o quanto somos carentes do Senhor, dependentes do Senhor, e pedimos mais uma vez que a Tua misericórdia nos alcance. Queremos, meu Pai, estreitar o nosso relacionamento contigo. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos beber da Tua fonte, nos alimentar da Tua palavra. Queremos ser renovados pelo Teu Espírito. Então agora, só o Senhor, meu Deus, é quem pode envolver essas pessoas de tal maneira que haja salvação, que haja novo nascimento, batismo com Teu Espírito, que aconteça agora um avivamento
dentro dessas pessoas. Levanta o caído, fortalece o fraco. Se tem alguém doente, que essa pessoa seja curada. Se tem alguém com dor, que a dor desapareça. Se há alguém agora sofrendo, meu Deus, com depressão, opressão, problemas espirituais, que a tua presença, que a tua energia possa livrar essas pessoas de todo mal, libertar de todo mal. Até porque, meu Deus, onde tem a tua luz, as trevas não podem prevalecer. Onde tem a tua presença, o mal não pode predominar. Então agora, meu Deus, ilumina essas pessoas, ilumina esse lar, essa casa, essa pessoa que está agora virtualmente, que seja a vida dela iluminada. Aqueles que estão aqui presencialmente, que sejam iluminados pelo teu poder, pela tua luz, pela tua presença. E onde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas, que toda maldição seja quebrada. Eu determino principado, potestade, diabo, eu determino inferno, todos os planos e propósitos do diabo sejam frustrados, todos os demônios sejam amarrados, sejam acorrentados, sejam destruídos. Diabo, saia da vida dessas pessoas, dos caminhos dessas pessoas. O espírito da injustiça, o espírito do tormento, do sofrimento, do fracasso, o mal que vinha predominando, seja amarrado, queimado, 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 em o nome de Jesus. Todo o mal sai agora. Coloque as mãos na sua cabeça com fé e diga assim: diabo, eu não te aceito. Maldição, eu não te aceito. Problema crônico, todo mal que estiver na minha vida, em nome de Jesus, seja queimado, 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 em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Levante as suas mãos ainda. Meu Deus, derrama a tua unção sobre essas pessoas. Derrama o teu poder sobre essas pessoas, a tua presença. A unção que despedaça o jugo, a unção que despedaça toda ação demoníaca, venha sobre essas pessoas. Que hoje seja o domingo da unção, que todos aqui sejam cheios dessa unção, que todos recebam a tua unção, a tua presença, o teu espírito, o teu poder. E essa pessoa cheia da tua unção, meu Deus, ela passa a ser dona de uma autoridade, dono de uma força, de uma ousadia, de uma coragem, de uma intrepidez. Então venha sobre essas pessoas, venha sobre os teus filhos, venha sobre os teus servos, venha, meu Deus, com sabedoria, com entendimento. Dê sabedoria para essa pessoa se tornar um ser humano melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Que a tua unção, meu Deus, possa nos ensinar toda a verdade, que a tua unção possa nos instruir, nos capacitar, nos orientar. Quando falar, quando se calar, o que falar. Que a tua unção nos dê sabedoria para empreender, para aprender, para negociar, para comprar, para vender. Que a tua unção nos dê sabedoria para permanecer na tua palavra, para permanecer na tua presença, para permanecer crendo em ti, confiando em ti. Então venha, meu Deus, com essa unção e renova o teu povo, renova a tua igreja, renova os teus filhos, renova a fé dessas pessoas. O que nós te pedimos nesse momento, meu Deus, é que haja essa renovação de dentro para fora, essa mudança de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Peça a Ele para te renovar, peça a Ele para te transformar, para te encher do Espírito dEle, da presença dEle. Oh, meu Deus, renova a tua igreja, renova os teus filhos. Renova o teu povo, renova os teus servos, renova o teu Espírito em nós, a tua presença na gente. Oh, aleluia.
necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, fala para Ele, Tudo que há dentro do meu coração, dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. vem renovar os teus filhos, vem renovar o teu povo, vem renovar os teus servos, meu Deus. Venha renovar o teu povo. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, Porque tudo que há necessita mais, necessita mais. necessita mais, necessita mais. Eu quero ser, Senhor amado, Eu quero ser, Senhor amado, fale para Ele, Senhor amado, como um vaso como um vaso nas mãos do oleiro. nas mãos do oleiro. Oh, meu Pai, Quebra minha vida e me faça de novo. e me faça Venha nos moldar segundo o teu querer. Venha nos moldar segundo a tua vontade, meu Deus. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado, Senhor amado. fala para Ele, eu sou o vaso e tu és o oleiro. Eu sou um vaso, Eis-me aqui, meu Deus. e tu és o oleiro. Quebra minha vida E me faça de novo. me faça de novo. Oh, aleluia, meu Pai. Eu quero ser, Eu quero ser. eu quero ser um vaso novo. Seu nome é Jesus. Confessa o nome dele. Seu nome Receba o Espírito dele nesse momento. A presença dele é real. O Senhor Jesus está aí na tua frente. Ele te transforma, Ele te renova, Ele te salva, Ele te enche do poder dele, da presença dele. Ele te enche do Espírito dele, Ele te enche do poder dele. Vem, meu Deus, e salva a tua igreja. Estabeleça o teu trono dentro dessas pessoas, aleluia. Ori canta la balaciri, canta la massala, massala me canta la salaia. Oh, aleluia. a Ele eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Aleluia. Receba o Espírito Santo.
Receba o abraço dele. Receba o Espírito dele. Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. O motivo do louvor. O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana significa salva-nos. Oh, aleluia. Salva-nos, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Com seus olhos fechados, deixa o Senhor Jesus falar em particular com você. Ele está aí na sua frente, mulher de Deus, homem de Deus. Quando você adora, quando você louva, quando você se entrega, quando você se rende, a presença dele vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. E ele nos aviva, ele nos renova, ele nos fortalece. Você pode estar enfrentando o pior dia da sua vida, você pode estar passando por desertos gigantescos, mas ele segura nas tuas mãos. Ele vai lá no teu ouvido e ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele fala com você no mais íntimo do teu ser. Para um, ele vai usar uma frase inteira. Para outro, ele vai usar apenas uma palavra, mas ele fala. Ele diz: permaneça, insista, não desista. Perdoa, seja perdoado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aguenta, seja forte. Receba agora a palavra de Deus, receba agora o ensino de Deus. Ele mostra para cada um no particular onde mudar, em que mudar, onde melhorar, do que se afastar. Oh, meu Pai, nós queremos ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Nós queremos seguir o que está escrito, crer como diz as Escrituras e não crer do nosso jeito, da nossa maneira. Queremos andar segundo a Tua vontade, não segundo a nossa. Queremos seguir os Teus preceitos, os Teus ensinos e não os ensinos desse mundo. Queremos, sobretudo, agradar o Senhor, não só com palavras, e sim com atitudes, com comportamento. Então abraça essas pessoas, sopra o teu espírito, batiza essas pessoas com o teu espírito, renova os que já são batizados, faça acontecer aqui, agora, o novo nascimento, o batismo com o teu espírito, faça acontecer agora, meu Deus, uma revolução dentro de cada uma dessas pessoas, que cada um seja cheio da tua unção,
que cada um seja cheio do teu poder, que essa pessoa seja tomada por um gozo, por uma alegria, por uma presença santa, bendita, presença essa que transforma, presença essa que nos fortalece, que nos renova. Então vem, meu Deus, como naquele dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos, e o Senhor soprou aquele vento impetuoso, e foram todos cheios do teu Espírito. Enche essas pessoas do teu Espírito, enche da tua presença. Até porque, meu Deus, nós não estamos aqui falando com uma imagem fria, inanimada. Nós não estamos aqui falando com um pedaço de madeira. Não, nós estamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor está aqui agora, presente. Então revela-te a cada uma dessas pessoas. Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado. Salva essa pessoa que estava perdida, converta essa pessoa que ainda não tinha se convertido. Que aconteça agora, meu Deus, o novo nascimento, que aconteça agora o batismo com teu Espírito. Eu peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abra os ouvidos espirituais dessas pessoas, para que ouçam a tua voz, para que sejam tomados pela tua presença, revestidos do teu Santo Espírito. Aleluia, meu Senhor Jesus. Pode adorar Ele com a alma, com o coração, com palavras pensadas. Pode adorar o Senhor Jesus de todo o seu coração. Aleluia. Esperando estou no teu agir. Oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Tu és o meu Rei, o meu amor, o meu amado, o meu Redentor. Tu és a razão do meu viver. Tu és o meu Pai, Tu és o meu amigo. Vem, meu Deus, batizar o Teu povo. Vem batizar os Teus filhos. Vem batizar os Teus servos. Vem, meu Deus, fazer nascer aqui uma igreja forte, um povo convertido, nascido do Teu Espírito. Aleluia. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tem ciúme, sei que clamas por mim. sei que clamas por mim. Esperando estou no teu agir. Vento de Deus sopra em mim, peça a Ele. Esse vento é o Espírito Santo. Deus sopra em mim. Batiza-me com Pode pedir a Ele de todo o coração. Batiza-me com teu fogo. Oh, meu Pai, batiza-me com teu fogo. Batiza esse povo com a tua presença. Santo, Santo, Santo Espírito, me esvaziar de mim, me transbordar de ti. me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo, peça a Ele. Ori canta la balacira, canta la massala, massala, me canta la salaia. Batiza essas pessoas com a tua presença. Oh, aleluia. Santo, Santo Espírito.
Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos, respire fundo. Deixa Ele agora te batizar com esse fogo. Deixa Ele te batizar com a presença dEle. Deixa Ele falar com você em particular. Ele está aí na sua frente. Ele conhece as suas lutas, seus desafios, suas lágrimas. Ele sabe de cada passo seu, das injustiças, dos desprezos. E nesse momento Ele te muda num outro homem, te transforma numa outra mulher. A presença dEle agora é derramada sobre a sua alma, sobre a sua vida. Deixa Ele te envolver. Fala, meu Pai, com cada um, aquilo que só o Senhor pode falar. Mostra aquilo que só o Senhor pode mostrar. Revela aquilo que só o Senhor pode revelar. Que nesse momento haja conversão, salvação. Avivamento. Ori canta la balasiri canta la masalamai salami canta la salai. Eu te adoro, meu Deus, eu te amo, eu te louvo. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu rei, o meu redentor. Tu és a razão do meu viver, tu és o meu Pai, o meu Deus. Queremos dia após dia poder te agradar, dia após dia queremos permanecer em ti. Dia após dia queremos permanecer seguindo os teus preceitos, a tua direção, a tua orientação. Queremos o teu Espírito, queremos a tua força, queremos a tua unção, meu Pai. Então vem sobre essas pessoas, aviva, fortalece, renova. Ori canta la balasiri canta la masalamai salami canta la salai. Abraça essas pessoas. Salva os teus filhos. Renova a tua igreja. Renova os teus servos. Oh, aleluia. Em espírito, em verdade. Oh, aleluia, meu Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, aleluia. Pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o poder. Aí no seu lugar, segure nas suas mãos
os elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice. Se você está aqui e ainda não tem o seu, vai até o obreiro, ou até na mesa lá atrás, e pega o pão e o cálice, o corpo e o sangue de Cristo, simbolizado no pão e no suco de uva. Nós, pela fé, meu Deus, estamos nos assentando à mesa contigo, tendo comunhão com o Senhor, tendo parte contigo. O Senhor, naquela santa ceia, o Senhor estava mostrando aos discípulos a importância do repartir. O Senhor foi repartido. O Senhor foi, na verdade, todo dilacerado, para que todo o teu sangue fosse derramado em favor da gente. E aqui nós levantamos o pão para o céu, simbolizando o teu corpo. Que seja a tua carne nos dando saúde física, saúde espiritual, nos dando força, nos dando condições de vencer as chicoteadas da vida. Que seja o teu corpo nos dando força para suportar as pedradas, para suportar as injustiças, as calúnias. Pois como ministro da tua palavra eu consagro esse elemento. Porque naquela mesa, o Senhor, levantando o pão, disse: este é o meu corpo, que é repartido por vós. Comei em memória de mim. Então nós consagramos este elemento em o nome do Senhor Jesus. E nós participamos dessa ceia, considerando, meu Deus, que o seu sacrifício, que o teu sacrifício, nos trouxe vida, nos trouxe a eternidade. Pois eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Coma do corpo de Cristo agora e receba força, vida, saúde. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, levantou o cálice, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado por vós. Bebei em memória de mim. Nós consagramos este cálice, meu Deus, e pela fé que seja o teu sangue a nos purificar de todo pecado, a nos lavar de toda iniquidade, a nos limpar de tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Pois consagramos esse cálice, o cálice da nova aliança. Nesse momento nós renovamos a nossa aliança, os nossos votos, em permanecer fiel a Ti, em permanecer Te seguindo e Te servindo, apesar dos terrenos acidentados, apesar dos desertos, apesar das injustiças que ainda virão. Nós renovamos a nossa aliança em permanecer contigo, independente de qualquer que seja a situação. Nada vai nos tirar da tua presença, nada vai nos afastar de ti, nada vai nos distanciar do Senhor, pois consagramos este cálice em o nome de Jesus. Beba do sangue de Cristo agora. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Oh, aleluia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, Água em vinho transformou. água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ainda no seu lugar, segure nas suas mãos os seus dízimos, segure nas suas mãos os seus votos, a sua melhor oferta, aquilo que o Espírito Santo te toca, te move nesse momento a plantar, a semear, a dar. Quando você planta, ainda que seja com lágrimas, você colhe com alegria, mas é quem planta. Então, se você sente-se movido, tocado, tocada por Deus para dar o que Ele está pedindo, pode dar. Se Ele está pedindo tudo, pode dar tudo, porque essa sua oferta voltará multiplicada. Pegue o seu saquetel da família, que você tem apresentado aquelas moedas durante a semana pela sua casa, como Jó dava oferta todos os dias pelos seus filhos. Você vai derramar o saquetel aqui no alforje, mas o saquetel continua com você. Pegue a sua melhor oferta, pegue os seus votos, seus dízimos, sua fidelidade, traz aqui na frente, coloca aqui no alforje. Quem precisa passar o cartão tem a maquininha, quem precisa do Pix tem um QR Code. Quem está virtualmente, aí na tela vai estar aí na tela as contas da igreja, para que você possa dizimar, semear, ofertar. Se você, por algum motivo, estiver tentando fazer o Pix e der erro, é só você apagar e digitar de novo o CNPJ. Aí dá certo. Então, essa sua oferta, ela volta multiplicada. Podem sentar os demais? Essa sua oferta, ela volta multiplicada. Quando você planta, ainda que seja com lágrimas, você vai colher com alegria. A colheita vai chegar, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Tudo aquilo que você vem plantando, tudo aquilo que você vem semeando, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Por isso que a gente tem que, ao invés de ficar só olhando para cima, esperando como que vai ser a colheita, a gente precisa observar primeiro qual é a plantação. Porque dependendo da plantação, é o resultado que nós vamos ter depois. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem semeia pouco, a Bíblia diz que colhe pouco. Quem semeia muito, a Bíblia também diz que vai colher muito. Então, à medida que eu meço, eu sou medido. A palavra de Deus é muito transparente nisso, é muito clara nisso. Já deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Mateus 13, por favor. Mateus 13, nós vamos dar uma lembrada, né, no que está escrito no livro de Mateus 13 e entender o que Deus Ele quer nos falar de algo, nos falar novamente, ou de algo novo, ou de novidade, na parábola do semeador. Porque essa parábola do semeador, ela serve para todos os âmbitos, para todas as áreas da nossa vida. Se o que semeia pouco, colhe pouco, e o que semeia muito, ele colhe muito, isso não é só no sentido financeiro, econômico. Isso é na justiça, na injustiça, isso é na consideração, na falta da consideração, isso é no seu dia a dia, é na saúde, é no espiritual, é no familiar, é no sentimental, é em todas as áreas. À medida que eu meço, eu sou medido. À medida que eu creio, eu também recebo. Aquilo que você deseja para mim, você vai receber 100 vezes mais. Isso é para você no seu dia a dia. Aquilo que você deseja para os outros, você também vai receber 100 vezes mais. Sempre vai voltar para você multiplicado, potencializado. Você vê que o Deus que faz a promessa,
É o Deus que já trata você, eu, nós, de acordo com a promessa, mesmo antes dessa promessa ter concretizado. Eu não sei se você entendeu. O Deus que nos promete é o Deus que já muda a nossa identidade e já nos chama, já nos trata como se a promessa já tivesse concretizado, mesmo antes dela se concretizar. Abraão, quando é chamado por Deus lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão, manda ele sair da terra dele, da casa dele, da parentela dele, ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. E dentre as promessas em Gênesis 12, que ele ia prosperar, que ele ia vencer, que ele ia isso e aquilo, Deus fala algo interessante ali. Deus diz que ele vai ser pai de multidões, pai de nações. Mas como? Se Sara era estéril. A promessa de Deus, anota isso no seu coração para você não esquecer. A promessa de Deus sempre ela vai ser pautada em cima do impossível. Em cima do Deus é especialista em confundir os sábios. Se tem uma coisa que Deus faz com prazer é confundir os sábios. Ah, é? Você é estéril? Então, porque você é estéril, você vai ser pai de nações. Porque você é estéril, você vai ser mãe de nações. Porque você é estéril, então eu vou abrir a sua madre e você vai dar filhos. Porque parece que, no nosso ver, seria muito mais cômodo, muito mais simples Deus pegar alguém que já gerasse filhos. Alguém que não tinha problema com esterilidade. Alguém que já gerasse. Você já gera filho, você vai ser pai de nações. Mas não, Deus é especialista em trabalhar no sobrenatural. E aí quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Abraão significa pai de nações. Deus já vai tratar com você como o pai de nações, mas você ainda não tem filho, você ainda não gerou, mas Deus já trata como o pai de nações. Quando Deus dá uma promessa a José, José ainda não viu a promessa, o sonho que Deus revelou a ele se realizar, mas ele já é chamado de sonhador. No sentido, pelos irmãos, pejorativo, como se aquilo fosse muito além do que poderia acontecer. Mas Deus já trata José com um sonho realizado. Deus já trabalha na nossa identidade, como se o sonho ou a promessa já tivesse concretizado. Deus chama Davi de trás das malhadas, de trás das ovelhas, e vai fazer ele rei de Israel. Deus chega para Maria e diz: bem-aventurada. Você vai dar à luz a um filho sem ter relação sexual, sem ter contato íntimo. Deus sempre vem com a promessa em cima daquilo que é anormal, daquilo que, humanamente falando, é impossível. Se hoje você está na miséria, está financeiramente humilhado, é bem provável que amanhã você esteja na abundância, na fartura, porque Deus é especialista em fazer o último se tornar primeiro, de desempregado a patrão, de andar a pé ao carro do sonho, de morar de favor à casa própria. Ele é especialista em fazer o sobrenatural para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. O que a gente tem que aprender é não ser vencido pelo tempo. Porque tem algumas fases. Tem a promessa. Depois que vem a promessa, tem o desafio do tempo. Tem a permanência da fé para concretizar a promessa. Tem a promessa, tem o desafio do tempo, tem a fé para sustentar essa promessa, para nos dar certeza que ela vai se cumprir e a gente permanecer, e porque a gente permanece na fé, vem a concretização. Muitos são reprovados no segundo nível. Não passam do segundo nível.
o desafio do tempo. Até o pai da fé, Abraão, ele deu uma encrespada no desafio do tempo. Veio a promessa: você vai ser pai de numerosas nações. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Só que aí, depois dessa promessa, veio o quê? O desafio do tempo. Aí passou 5 anos. No caso de Abraão, passaram-se 25 anos. O desafio do tempo para ele. E aí, como ele viu que não estava acontecendo, não estava concretizando, não estava se cumprindo a promessa, o desafio do tempo, ao invés da fé falar aguenta, a fé falar permanece, a fé falar suporta, a fé falar não desista, não tenta com o seu braço, ele foi e fez um filho com a empregada. Sim ou não? Mas foi esse filho que Deus falou que daria a ele com a empregada? Não. Nasceria dele, nasceria de Sara. Tanto é que no Gênesis 22, quando Deus chama Abraão novamente à prova e vai pedir para ele sacrificar o filho, no Gênesis 22, 2, coloca aí para mim, por favor. Deus trata o Isaque, que Deus deu a Abraão com Sara. Você sabe que se cumpriu a promessa, porque Deus não falha. Mas Deus trata o filho Isaque como seu único filho. Olha só, e disse: toma agora o teu filho. O teu o quê? Único. Mas Deus, eu tenho 2. Eu tenho Ismael, com a empregada, e eu tenho Isaque, que é o da promessa. Só que Deus não considera o que você fez com o teu braço como dele, que ele te deu. Aquilo que você fez com o teu braço, aquilo que você fez na desobediência, pode até ter somado algum número na sua vida, mas de repente não tem aprovação de Deus. Quantas pessoas que têm 10 carros, 20 casas, 30 fazendas, mas não tem aprovação de Deus? Quantas pessoas que ela quer somar alguns números na vida dela, agregar alguns números sem que Deus aprove? Porque aquilo que você fez sem a aprovação de Deus, é você que vai ter que sustentar. Aquilo que você criou e fez sem que Deus aprovasse, é você que vai ter que manter. Deus trata com Abraão: o único é aquele que eu te dei. O único é o que eu fiz, o que eu te dei. Agora o que você fez do teu jeito é contigo. Aí se vira. Aí é você que vai ter que se virar. Então isso aqui é muito forte. Se você pensar um pouquinho, peraí, nessa minha jornada da fé, nessa minha caminhada da fé, o que Deus me deu, o que eu alcancei, porque Ele me deu pela minha fé, pela minha obediência, pelo meu temor, pelos meus votos, ou o que eu tive que fazer as minhas maracutaias, manobras, para alcançar, sem que Ele aprovasse. Sem que Ele aprovasse. Toma o teu único filho. Não, mas eu tenho 2, eu tenho Ismael também. Não. Toma o teu único filho. Aí Deus dá nome. Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali holocaustos e tal. Aí a gente vai ver que o pai da fé, mesmo tendo conquistado, mesmo tendo sacrificado para ter conquistado Isaque, lá na frente Deus chama ele de novo para o altar. Não é porque eu fiz e deu certo e já alcancei que Deus não vai me chamar de novo para fazer. Não é porque eu já alcancei, não é porque eu já recebi, não é porque eu conquistei, que Deus não vai me chamar de novo para o sacrifício. E Deus estava chamando Abraão agora para sacrificar, não o que ele não tinha, não o que ele esperava receber, não. Agora você vai sacrificar a bênção. Aquilo que eu te dei, você vai sacrificar. Por que Deus está chamando ele à prova? E a Bíblia, o título coloca Abraão à prova. E Deus pede exatamente o que ele deu, porque é como se Deus estivesse falando assim: eu quero saber se eu ainda sou o número único na sua vida, ou se agora que você já alcançou o que você queria, eu não sou mais o número único na sua vida. Se agora você vai ficar se deliciando, brincando com a bênção, e não vai mais considerar o abençoador.
Porque corre o risco de você alcançar o milagre, corre o risco de você alcançar a promessa e você abandonar o abençoador. Que graça teria eu lutar pra caramba, lutar para alcançar a bênção. Agora que eu alcancei, agora que eu cheguei no nível da bênção, eu abandono o abençoador. Eu simplesmente dou as costas para aquele que me deu a bênção. Como que eu vou desfrutar? Como que eu vou gozar de uma alegria completa se eu lutei pra caramba para chegar no nível da bênção? Agora que eu cheguei, eu simplesmente coloco a bênção no bolso e vou dar as costas para o único que me salvou, o único que me honrou, o único que me abençoou. Então, muitas pessoas são reprovadas no segundo nível, que é o tempo, desafio do tempo. Então tem a promessa e tem o desafio do tempo. Porque se tudo acontecesse no nosso estalar de dedos, seria uma maravilha, sim ou não? Mas é nesse desafio do tempo que Deus está nos moldando, que Deus está nos formando, que Deus está nos ensinando, que Deus está nos fortalecendo. Noé levou 100 anos para fazer a arca, mas na verdade foi Deus quem levou 100 anos para fazer um Noé. Porque se Deus queria uma arca em 50 minutos, ele juntava todo mundo da época, cada um pregava um pedaço de madeira, pregava e fazia a arca em 50 minutos. Ele falava com todo mundo ao mesmo tempo, mas ele vai levar 100 anos para fazer um Noé. A gente vai ver o desafio do tempo sendo vencido por José, que da realização do sonho, ou seja, da promessa dada por Deus, até o cumprimento, ele vai levar 13 anos. Ele tinha 17 quando os irmãos jogaram na cisterna, venderam ele como escravo, vai para o Egito, dá no Egito, depois vai para a prisão, passa por todas aqueles desafios do tempo, e quando ele é eleito governador do Egito, ele tem 30 anos. O desafio do tempo para ele foram 13 anos. Mas aí ele vai reinar dos 30 aos 110 anos, 115, não me fale a memória. Mas ele venceu o desafio do tempo. Então o desafio do tempo não é porque eu estou sendo fiel, não é porque eu estou sendo justo com Deus, não é porque eu estou vindo à igreja, não é porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço voto, e ainda não aconteceu, isso não diz que não vai acontecer. E também não é porque eu estou sendo fiel, estou andando com Deus, estou obedecendo e tudo vai mudar no meu tempo, no meu estalo de dedo, na hora que eu quero. Porque é justamente nesses momentos difíceis, nesses desertos, nessas lutas, que parece que Deus não está vendo, que Ele está mais ali, com os olhos fitos em você, para ver até onde vai a sua fé. Se é só empolgação, se é só fogo de palha, se você é só mais um que quer a bênção e não quer o abençoador, ou se você está disposto a permanecer com Ele até o fim, não só por causa da bênção, não só por causa de uma resposta, não só por causa de um milagre que você deseja, porque Deus é muito maior do que o que você deseja, é muito maior. A vida eterna não tem preço, a eternidade com Deus não tem preço. Nós passamos por essa fase, essa nossa passagem no mundo é só uma passagem. É como o povo que saiu do Egito e foi para a terra de Canaã e passaram pelo deserto 40 anos. O desafio do tempo para eles foram 40 anos. Nós estamos passando pelo deserto, a gente não chegou ainda na Canaã, a gente não chegou ainda na terra prometida, nós vamos chegar na vida eterna, mas a gente está passando pelo deserto. Esse mundo aqui é o deserto. E quando eu estou passando, eu estou de viagem, não adianta eu ficar juntando muita bagagem, não adianta eu ficar juntando muita coisa, porque vai ser mais peso para eu levar. Esse mundo aqui é só passagem. O que você leva daqui? O que você leva? Nada. Absolutamente nada. Mas é só passagem. Então eu tenho que ter essa consciência que eu só estou passando aqui.
E à medida que o tempo está passando, por mais que tenha a tecnologia, por mais que tenha o avanço da ciência, por mais que você dê uma esticadinha aqui, tem gente que ela esticou tanto que se ela mexer o pé, ela ri. Se ela baixar o pé, a cabeça encolhe. De tanto que ela esticou. Pode esticar, não tem problema, mas chega uma hora que não dá mais. Vai chegar uma hora que não tem mais como esticar. Não tem mais jeito. Esse corpo ele vai se deteriorando, não tem jeito. É a lei natural. Eu que estou dentro desse corpo, senão você não ia me ver, eu não envelheço. Eu que estou dentro desse corpo, senão você não ia me ver, eu não fico com dor nas costas, eu não fico capenga. Eu que estou aqui dentro, eu sou eterno. Ou no inferno, ou no reino de Deus, dependendo do meu comportamento aqui na passagem. A gente vê quase 3 milhões de pessoas, em média 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 pessoas, entre mulheres, crianças, enfim, saindo do Egito. E dessa geração que saíram do Egito, a gente vai ver entrando na terra prometida só 2, Josué e Calebe. Os outros que entraram foram os de 20 anos para cima, que nasceram no deserto. Ou 20 anos para baixo, desculpa. Que nasceram no deserto. Aí se a gente fosse calcular isso, você já imagina de 3 milhões de pessoas, de 2 milhões, vamos colocar, só entrar 2? Se for essa proporção? Por exemplo, daqui, por exemplo, se for só 2, um sou eu. Quem é o outro? Se for só 2 daqui, um sou eu. Quem é o outro? Mas e aí? Será que no deserto, no desafio do tempo, a gente está sendo aprovado ou reprovado? A gente está tendo muito mais fé, confiança, esperança a cada dia, mais maduro na fé? Ou a cada dia a gente tem mais malícia, mais dúvida, mais maus olhos? Cada um precisa responder por si. Eu pedi para você abrir Mateus 13, não foi? Diz assim, versículo 1 em diante. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ele morava pé na areia. Jesus era enjoado. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira. Enquanto a gente não parte, também, se puder morar à beira-mar, né? Se puder viver melhor, melhor ainda. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia que o semeador saiu a semear. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Caiu onde? Em boa terra. E deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que a Bíblia fala assim? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que tem ouvidos para escutar. A mãe fala para o filho, você não me ouve. Mas ele ouviu, ele escutou o que ela falou. Mas ele não praticou. Quem tem ouvidos, ele está dizendo, pratica. Pratica. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo
não ouvem nem entendem. Eu já expliquei sobre isso, que eles só entenderiam isso, de fato e de verdade, depois da cruz, depois da crucificação, depois do Jesus glorificado, e não no Jesus materializado em ser humano, senão eles iam crer só na matéria, só no material e não no espiritual. Aí serve para uma outra pregação. O que significa Cristo? Jesus, Cristo. O que significa Cristo? Porque Cristo não é o sobrenome. João o Batista era o que batizava, não era o sobrenome, era o batizador. Quando o anjo falou com Maria que ela daria à luz a um filho e o seu nome seria Jesus. Cristo significa ungido, unção. Jesus, o ungido. Jesus, o ungido de Deus. Então, só para você lembrar que algumas coisas, por exemplo, você serve Jesus Cristo há quantos anos? Fala aí na sua mente. E você só descobriu que Cristo é o ungido hoje. Tem coisas que na hora você não ouviu, na hora você não prestou atenção, na hora você passou despercebido. Mas tem coisas que Deus, à medida que eu vou me envolvendo, à medida que eu vou entrando, à medida que eu vou buscando, Ele vai me ensinando, Ele vai me orientando, Ele vai me esclarecendo. À medida que a gente vai caminhando com Ele, a gente tem que se tornar melhor e não pior. A gente tem que ser transfigurado e não desfigurado. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus vai explicar a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas pessoas que ela vem no culto, ela está assistindo virtualmente, ela está aqui presencialmente, ela ouve a palavra do reino, ela ouve a palavra de Deus. A palavra é a semente que está sendo lançada. A palavra é a semente que está sendo jogada, lançada. Eu sou, você, nós somos a terra. A semente, que é a palavra, ela está sendo plantada nessa terra. Querendo você ou não, nós somos uma terra, que a semente está sendo plantada. Tem gente que é a boa terra, que vai germinar, que vai dar fruto. Tem gente que é os espinhos, tem gente que é a beira do caminho. Cada um precisa avaliar qual é a qualidade dessa terra. Cada um precisa avaliar isso. A todos, versículo 19 ainda, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho, a semente caiu na beira do caminho, até cresceu, até nasceu um brotinho, mas não permaneceu. É aquela pessoa que ela fica um tempo na igreja, mas não permanece. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
Aquela semente que caiu entre as rochas, a raiz não teve sustentação, não teve terra para ela estar firmada. Mas ambos recebem a palavra, todos ouvem a palavra. A diferença é que cada um precisa avaliar se é à beira do caminho, se é o solo rochoso. Você recebe uma palavra aqui, você fica maravilhado, você até fala, poxa vida, eu vou permanecer com Jesus até o fim. Mas aí quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem o não da vida, quando vem os problemas que são reveses ao que você esperava, né? Você esperava o sim e veio o não, e aí você se angustia, você se desespera e você simplesmente abandona essa fé. Quer dizer, aquela palavra, ela não sustentou, não permaneceu, ela não continuou. Porque para eu vencer o desafio do tempo, eu tenho que estar enraizado na palavra. Essa palavra não pode morrer. Essa palavra tem que permanecer em mim. Aí diz, versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Todos aqui ouvem a palavra, todos nós ouvimos. A diferença é como nós recebemos essa palavra. A diferença é como essa palavra está se acomodando em nós. É como ovo e batata fervendo numa bacia d'água. A água está fervendo, só que as reações são diferentes. A batata está amolecendo e o ovo está endurecendo. Com a mesma água fervendo, sim ou não? A palavra está sendo pregada para todos nós ouvimos. Um está endurecendo, um está criando malícia, um está criando maus olhos, e o outro está amolecendo, está se derretendo, está ouvindo, está se entregando. É simples. A palavra é a mesma. A diferença não está em Deus, não está na palavra, está em cada terra. Todos nós aqui somos um potinho, um vasinho de terra. Todos nós somos um vasinho de terra. Aí, o 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o quê? E a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós fomos chamados, fomos escolhidos, e você sabe que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Não foi porque o mundo foi criado que Deus achou uma boa ideia nos formar para colocar no mundo. Não, Deus nos elegeu nele, está escrito, antes da fundação do mundo. Porque Deus nos escolheu, nos elegeu nele. Porque Deus tinha o projeto da gente nele, aí ele faz o mundo para que a gente frutifique, para que a gente produza a 100, a 60, a 30 por 1. O frutificar não é só no financeiro, não é só nas áreas da sua vida, você dá frutos. O frutificar é você ser testemunha de Jesus e ganhar almas. É você mostrar Jesus através dessa semente que germinou em você, essa semente que te transformou num outro homem, numa outra mulher, essa palavra que te faz melhor a cada dia, e você ter gana, paixão por almas e querer passar isso também para essas pessoas. É exatamente isso, frutificar 100, a 60, a 30 por 1 é isso. Deus pode te encher da unção dele, do Espírito dele, para que através da sua vida Deus possa te usar para ganhar 100 almas. Uma outra pessoa Deus pode usar para ganhar 60, outra 30, outra Deus pode te usar a vida inteira para ganhar de repente uma única. Mas talvez essa única amanhã ela vai ganhar milhões de almas. Mas todos nós precisamos frutificar. Todos nós temos que ser uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera, além de sombra, ela vai alimentar alguém. A árvore não se alimenta da sua própria fruta. Como que pode? A árvore não se alimenta, mas ela dá alimento. Ela dá. Para isso Deus nos chamou, para a gente dar. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe.
Você dá um prato de comida ali para a pessoa, e aí você vira as costas, a pessoa joga no chão, no lixo, o prato de comida. Na hora você vai ficar revoltado. Poxa, então se fosse para jogar, não tinha pedido. Só que, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Ele jogou fora, ele não comeu, ele não quis, ele fez pouco caso, mas você que deu, você é muito mais do que abençoado. Ô bispo, por que o senhor vai me dar um prato de comida se eu não quero Deus? Por que o senhor vai me dar um prato de comida se eu não quero saber de ir na sua igreja? Eu te dou um prato de comida porque eu tenho um prato de comida para te dar. Você precisa comer, não precisa comer? Preciso. Então eu estou te dando um prato de comida. Não, mas eu não quero nada de Deus. Não, mas não é sobre você, é sobre mim. É sobre mim, porque mais bem-aventurado é quem dá do que o que recebe. Se você não quer nada com Deus, não quer nada da fé, não tem problema, mas eu estou te dando, porque é sobre mim. É sobre quem? É sobre o dar. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Não sei se você está entendendo. Quando você evangeliza, fala de Jesus, a pessoa não quer nada com Deus, você está dando Jesus. Você está ofertando. Não, mas ela não quis nada, ela não aceitou, ela nem deu ouvido, mas mais bem-aventurado é você. Porque mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então, se você tiver essa consciência, você vai sair daqui hoje disposto a dar, disposto a plantar, disposto a semear, disposto a estender a mão. E se alguém aceitar, quiser vir para Jesus, amém. Mas se não quiser, você vai continuar dando, você vai continuar estendendo a mão, você vai continuar falando de Jesus, porque é sobre você. É mais sobre você do que propriamente sobre aquela pessoa que você está falando, evangelizando. Se amanhã ela morrer e ir para o inferno, e você falou a verdade para ela, o sangue dela não é cobrado da sua alma. Mas se ela morrer e ir para o inferno, e você teve chance de falar a verdade, falar da salvação e você não falou, a Bíblia diz que o sangue dela vai ser cobrado. O sangue dela vai ser cobrado. Então, ser uma árvore frutífera é você alimentar. Alimentar não propriamente em sair daqui, pegar um prato de comida e dar. Alimentar do pão do céu, que é Jesus. Que se ela receber o pão, se ela receber Jesus, aí ela nunca mais vai passar fome. Jesus falou para a mulher lá no poço, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva, água da vida, e você nunca mais teria sede. Se você beber da água da vida, que é Jesus, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai precisar buscar nas religiões, você nunca mais vai precisar acender vela, você nunca mais vai precisar pagar promessa andando de joelho na rua. Porque você recebeu água viva, água da vida. Você nunca mais vai ter sede. Quando eu tinha sede, aí falava assim, ó, ali funciona, aí você ia. Ó, aquela outra igreja funciona, aquele pai de santo funciona, aquele outro funciona. Você ia em todo lugar. Por quê? Porque você tinha sede. Quando você encontrou água viva, a água da vida, você nunca mais teve sede. Você nunca mais precisou buscar em outros, beber de outras bacias, outras cumbucas, outros poços, porque você encontrou Jesus. Você encontrou o Deus vivo de Israel. E aí, dia após dia, você permanece nele, frutificando. Dia após dia, você permite a palavra dele, ela frutificar em você. Ela te tornar um ser humano melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, e não pior. É sobre isso. É sobre isso. É você agora, nesse momento, parar e analisar, será que eu sou a boa terra? Porque é muito fácil a gente culpar os outros. É muito fácil a gente culpar fulano, beltrano, cicrano. Não está mudando, não está acontecendo pelo fulano, não estou vencendo pelo cicrano. Mas será que eu sou a boa terra? Porque se eu não sou a boa terra, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se arrepender, dá tempo de você abandonar o pecado, dá tempo de você se converter, dá tempo de você consertar. Enquanto a vida há esperança, dá tempo. Dá tempo de você se tornar dizimista fiel, dá tempo de você honrar a Deus, dá tempo de você considerar essa palavra.
Porque para a pessoa que é a boa terra, que compreende a palavra, não precisa falar 2 vezes a mesma coisa. Não precisa, para mim não foi preciso pregar 2 vezes sobre o dízimo, porque quando eu entendi e compreendi, eu me tornei dizimista. Daquele dia para cá, 31 anos, que eu sou dizimista fiel. Não precisou mais pregar para mim, me lembrar que eu tenho que dizimar. Não precisou. Porque eu sendo a boa terra, eu compreendi a palavra. Aquilo que eu compreendi, aquilo que eu entendi, eu passei a praticar e vou permanecer praticando. Então cada um precisa avaliar. Porque se você não for a boa terra, se você não for fiel, se você não temer, se essa semente que é a palavra, ela não germinar em você, porque você não é a boa terra, você vai ficar sempre naquela de bota o casaco, tira o casaco. Hoje você veio com um casaco, já tirou o casaco. Está frio, está calor, está frio, está calor. Toda hora você muda, toda hora você muda. Por quê? Porque você ainda não é a boa terra. Aí todo dia tem que estar dando uma semente nova. Aí cai no espinho de novo. Aí dura mais. Você dura quanto tempo? Você dura 1 mês. Aí daqui a 1 mês você some. Aí daqui a pouco, cadê? Sumiu. Aí tem que dar outra semente. Aí é os espinhos. Aí fica 3 meses fiel a Deus. Firme. Daqui a pouco vem a fascinação do mundo, o colorido do mundo, o carnaval da vida, não sei mais o que, te sufoca. Você sai de novo. Aí tem outra semente. E nunca consegue dar fruto. Nunca consegue dar fruto. Você vê que na oração que a gente faz da meia-noite, a gente ora todo dia meia-noite. Eu sempre oro a Deus, faz o teu povo frutificar 100 a 60, 30 por 1. A oração da manhã, faz frutificar. Porque se a palavra permanecer, a sua vida será frutífera. Então que neste momento você possa, no seu pensamento, porque Deus sonda os pensamentos, falar: Deus, eu quero ser essa boa terra. Eu quero que a minha vida seja frutífera. Eu quero frutificar. Eu quero testemunhar o Senhor. E Ele vendo em você desejo, fidelidade, temor, Ele lança essa semente que vai dar fruto. Amém? Hoje, 11h45, a gente ora. Entra aí no canal do YouTube, a gente ora. Você que está no canal do WhatsApp, a gente manda o link de oração. Por que essa oração todo dia? Mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo tendo que acordar cedo, por que a gente chama você para orar? Para você estar dentro do propósito, para você permanecer no propósito, para você ser alimentado e fortalecer o seu espírito. Não é você simplesmente desprezar. Quem tem orado com a gente à meia-noite? Quem tem orado? Por que outros não oram? Você vai esperar o quê? Vir uma doença para você ficar acordado na hora e aí você orar? Por que outros desprezam? Por quê? São nas mínimas coisas que nós somos aprovados ou reprovados. Nas mínimas coisas. E não esqueça, à medida que eu meço, eu sou medido. À medida que você planta, você colhe. É o semeador. Deus está plantando. Cada um precisa saber agora qual é a terra que está recebendo essa semente. A gente, na segunda, na quarta e na sexta, tem o culto aqui 8 da manhã. Não vamos ter mais 8 da manhã. Amanhã, quarta, sexta, nós não vamos ter mais o culto 8 da manhã. Vai ser só das 7h30 da noite. Só das 7h30 da noite. Você que estava vindo 8 da manhã, você vai fazer a sua oração 8 da manhã, ou no horário que você está indo para o trabalho, Deus vai te honrar do mesmo jeito. Mas nós não vamos ter mais 8 da manhã, vai ter só 7h30 da noite. E se você não vir 7h30 da noite, não vai ter mais 7h30 da noite. Eu fecho aqui também e faço só pela internet para quem quer. Porque para que eu vou deixar aqui aberto se você não quer? Se você não considera? Se você não vem? Tem gente, o rapaz veio sexta-feira do Espírito Santo, só para receber a oração da cura dos vícios. Aí você mora aqui, se tropeçar, você cai aqui dentro, você não vem? Então eu fecho aqui e aí eu vou nos estados fazer a reunião, e para quem quiser eu vou fazer só virtualmente. Porque tem a igreja, você não vem? Então para que eu vou deixar a igreja aberta durante a semana? E se você não vir no domingo, eu fecho também. Não, agora vai ser assim. Quem com ferro fere,
um ferro vai ser ferido. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. É ou não é? Não é simples. Porque se você não orar meia-noite, para que eu vou ficar orando lá meia-noite sozinho? Estou fazendo isso porque eu sei que dia após dia, nessa oração, Deus, Ele está fazendo alguma árvore crescer e daqui a pouco vai dar fruto. Agora, é o ovo e a batata na água fervendo. Um endurece, o outro amolece. Fazer o quê? E a bênção vai ser para aqueles que creem e querem a bênção. Ele disse aqui, aquele que ouve, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o quê? E a compreende. E aí tem gente que não quer compreender, fazer o quê? Este é o que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Fique em pé no seu lugar. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus. Nós participamos da Santa Ceia, nós ofertamos, nós pregamos. E agora aí no seu lugar, com seus olhos fechados, faça um voto com Deus de ser a boa terra. E se você reconhecer que não está sendo a boa terra, peça perdão e muda. Peça perdão e se conserta. Peça perdão e fala para Deus, ó Deus, eu não vou ser a beira do caminho, eu não vou ser os espinhos, eu não vou, meu Deus, ser o solo rochoso, eu não vou ficar na tua casa, na tua presença, só por um tempo, só momentâneo, não, eu vou permanecer até o fim, eu vou permanecer até o fim, eu quero refletir a tua imagem, eu quero frutificar em todos os âmbitos, no financeiro, no sentimental, no espiritual, no familiar, eu quero frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Eu quero que a minha vida seja frutífera, então eis-me aqui, meu Pai. Eu quero ter mais disposição para o Senhor, eu quero ter mais disposição para a tua obra, para a tua palavra. Eu quero ter mais tempo para o Senhor, porque a gente arruma tempo para tudo, para todos. E às vezes para Deus a gente dá desculpa. Então, meu Deus, eu quero ser essa árvore frutífera. Que a tua semente possa ser semeada em mim. Que a tua palavra possa ser plantada em mim. Para que eu seja essa árvore frutífera. Para que eu seja essa oliveira verdadeira, para que eu seja essa árvore que dá frutos. Então vem, meu Deus, e muda o que precisa ser mudado, fala o que ninguém consegue falar, mostra o que ninguém consegue mostrar, revela o que ninguém consegue revelar. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus, estabeleça o teu trono dentro dessas pessoas, salva essas pessoas, converta essas pessoas, salva as famílias, os familiares. Se tem alguém que não é dizimista, nesse momento que ela faz um voto de ser dizimista fiel, neste altar do Hospital da Alma, que as janelas dos céus abram, que as bênçãos sem medida sejam derramadas. Aqueles que já são dizimistas nesse altar, eu determino que venham frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Em nome de Jesus, eu determino que a vida dessas pessoas seja frutífera, a 100, a 60 e a 30 por um. E você que crê, diga, eu vou frutificar. Fala com mais fé, eu vou frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega o envelope para mim. Pega aí também, obreiros. Você vai trazer no domingo uma oferta de 100,
ou de 60 ou de 30. Quem puder fazer mais, faça mais. Se Deus falar para você trazer 30 notas de 100, 30 notas de 200, faça. Mas, no mínimo, cada um que é a boa terra vai procurar lutar para preparar uma oferta. Se o meu melhor é 100, eu não vou trazer 60. Se o meu melhor é 60, eu não vou trazer 30. E se eu não tiver de onde tirar, eu vou lutar para trazer pelo menos 30. Você vai escrever assim, ó, no envelope, o seu nome vai escrever assim, ó, eu vou frutificar. Queira o diabo ou não, eu vou frutificar. Queira o mundo ou não, eu vou frutificar. Se você crê que você vai frutificar, você vai escrever o nome e vai escrever, eu vou frutificar. E aí você vai trazer ou 100, ou 60, ou 30. Ou o que Deus mandar você trazer a mais do que isso. Você que está virtualmente, você não tem como pegar o envelope. Mas você fala aí agora, eu vou frutificar. E você vai preparar uma oferta para trazer no domingo, ou para no domingo, quando eu pedir para a pessoa trazer a oferta ou envelope aqui na frente, aí você faz a transferência aí para a conta da igreja, 100, 60 ou 30. Ou se agora você tem como fazer agora, você já vai fazer. Quanto mais disposição você tem para dar, assim também você tem para receber. Quem já tem como fazer, 100, 60, 30, o que Deus está te pedindo, faça. Faça. Ou bispo, Deus está me pedindo, ao invés de trazer 30 reais, 30 notas de 10 reais. 30 de 10 dá quanto? 300. Então vou fazer 300. Deus está me pedindo 30 notas de 100. Quanto que é 30 notas de 100? 3.000. Deus está me pedindo 100 notas de 200. Quanto que dá? Não, 100 notas de 200 reais dá quanto? Vocês estão bons na matemática, hein? E vocês são os vendedores, hein? 100 notas de 200 dá 20.000. Deus está me pedindo, eu vou dar. Cada um vai na tua fé, é ou não é? Mas, em suma, todos são a boa terra. Você é a boa terra? Então, de hoje até domingo, você não vai conseguir, nem que for 30 reais, é ruim, hein? Consegue. Consegue. Para Deus, você consegue. Você não conseguiria se não fosse para Ele, é ou não é? Então, se você crê nisso, que sua vida vai frutificar, levanta a mão, o obreiro vai passar aí com o envelope, pega o seu. Já escreve aí seu nome, para não esquecer, escreve assim, ó, eu vou frutificar. Escreve aí, eu vou frutificar. E você vai trazer no domingo. Quem tiver como fazer hoje, já faça. Eu penso assim, para Deus eu nunca posso deixar para depois. Se eu já posso fazer, já vou fazer. Quem está virtualmente vai frutificar, escreve aí, eu vou frutificar. Giovanni escreveu, Luciene, quem mais? Adriana, quem mais? Escreve aí, eu vou frutificar. Se você pode, coloca de novo as contas da igreja, está aí. Só fazer um print aí para quem não tem cadastrado no seu banco. E você vai ofertar, vai semear, você vai plantar. Ana Cláudia já pode vir aqui para a gente fazer a oração final. E você vai sair daqui abençoado. Amém? E depois, na saída, pega com a obreira o folheto para você evangelizar para o dia 24/7. A corrente da meia-noite, 10 da noite até meia-noite e 7. Uma reunião diferente, num horário diferente. Vai acontecer no dia 24/7. Dia 24 de julho. 10 da noite aqui na igreja. Eu já estou falando com antecedência, que é justamente para você que mora longe, você se programar para vir. E antes de ir embora, você pega o cálicezinho aí, que você participou da ceia, e você joga no lixo. E antes de ir embora também, quem pode ficar um pouquinho mais para ajudar a passar um pano, limpar, deixar a igreja pronta para amanhã, aí você pede aqui para o pastor Renato a vassoura, o balde, ele já te auxilia nisso aí para você ajudar. Só não tem trabalho para quem não quer, ou não é? Para quem quer, tem. Fique em pé para a gente fazer a oração final e você ir embora abençoado para ter uma semana abençoada. O canal do WhatsApp está aí na tela, é só você colocar para seguir o canal, ativar o sininho, para você receber as notificações. Nesse canal do WhatsApp, o seu número fica privado, reservado, ninguém vê. E é nesse canal que a gente manda os links das reuniões para você. Das orações e tudo mais, tá? Com a palavra, a primeira dama. Bom dia.
Só complementando sobre a árvore ela depende do agricultor, enfim, de quem a plantou. Do adubo. Ela depende para receber os nutrientes e tudo mais, ela está na dependência de quem a plantou. Nós somos plantados por quem? Né? Então, o seu agricultor precisa que você esteja disposto, disposta a receber o que ele tem para te dar. A gente não vê a árvore andando pela rua, você vê a árvore plantada. Por isso que a gente bate nessa tecla. De domingo, esteja com o teu Senhor. Esteja, obedeça. Ninguém vê a árvore andando sozinha e tendo própria vontade. Ela está dependente do agricultor para receber. E é o que nós fazemos quando estamos na presença do nosso Senhor. Estamos aqui, dependente dEle, precisamos dEle. Então, domingo você recebe o alimento para andar a semana toda. Por isso que é importante. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Amanhã, nós vamos lembrar, no dia do nosso julgamento, isso vai ser muito bem lembrado pelo nosso Senhor. Por muito tempo eu te dei palavras. Por muito tempo você recebeu orientação. Meus servos estavam lá, batendo. Tem pessoas que eu falo, por que você não teve ontem na igreja? Eu senti sua falta. Eu estou trabalhando muito. Ok. É triste, né? A gente fala, a pessoa resume a Deus a isso. Só que quando acaba o emprego, para quem que ela vem pedir? Então, honra o teu Senhor. Honra o teu Salvador. Porque Ele nos dá o fôlego de vida. Essa semana que está começando, hoje, o abrir dos olhos, foi Ele que permitiu. Todos nós estamos aqui saudáveis. É com a permissão dEle. É a misericórdia dEle. A sua semana foi bem, foi com luta, mas Ele te guardou, Ele te protegeu. Honra esse Senhor. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, sabemos da nossa total dependência do Senhor. E esse, meu Deus, que não ainda reconhece, eu oro por essa pessoa agora, que caia temor, que o temor do Senhor caia sobre essa pessoa, que ela consiga enxergar, meu Deus, que ela consiga, de fato e de verdade, cair em si e ver o quanto a alma dela necessita de Ti. Meu Deus, eu apresento a cada família que aqui está, virtualmente, presencialmente, essa mulher que luta pela tua casa, esse homem que luta, meu Deus, pela sua família, eu os abençoo agora, que todos recebam o teu poder, a tua força, a tua direção, que venhamos ser flecha para esse que se encontra perdido, que venhamos ser a placa indicadora para mostrar o Senhor. Meu Deus, desde já, junto com a tua igreja, nós pedimos que os planos do diabo sejam frustrados, que toda arma forjada contra nós não prevaleça, meu Pai, que todo o inferno caia por terra, que toda língua fraudulenta, mentirosa, seja amarrada. Nós determinamos isso e desde já, meu Deus, nós louvamos ao Senhor porque temos a certeza da vitória. Eu entrego a nossa semana, a nossa casa, a nossa vida, abençoe e prospera as mãos dos dizimistas e dos ofertantes, esses, meu Deus, que nos ajudam a permanecer com essa casa aberta, que o Senhor venha ter muito mais para dar, muito mais eles venham ter para ofertar. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desde já, meu Senhor, eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que seja uma semana de boas notícias, de vitórias, de bênçãos em todas as áreas. Sê tu uma bênção. Vão com Deus, gente. Com licença. Deus abençoe. É que essa
cachaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória vale mais que 1000. É cachaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que